E se eu te dissesse que um aluno nosso, que não sabia falar inglês, em apenas 6 meses, seguindo os passos que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, conseguiu se apresentar numa TV em Londres? Você acreditaria? Relation between financial institutions. Parece impossível, não é verdade? E se você não conseguiu ainda esse resultado, provavelmente é porque você está aprendendo inglês do jeito errado. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como a gente conseguiu, através de 5 passos, mudar a rotina do rodar. E é claro, se você colocar isso em prática, você também vai conseguir esse mesmo resultado. Mesmo para você que nunca morou fora do país, não tem tempo para estudar, ou até mesmo não se acha aquele aluno nerd, super estudioso, esses passos vão funcionar para você também. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel. Eu sou a Amanda, mais conhecida nas redes sociais como Teacher Mandy. Nós somos do Método Inglês Sem Vergonha e a nossa missão aqui não é te ensinar mais inglês para você ficar acumulando. Como assim, teacher? É isso mesmo. Nós estamos aqui para te ensinar a falar inglês e falar inglês sem vergonha. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever rapidinho, já ativa o sininho para você receber em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. E estamos trazendo novidades para você que quer ficar mais próximo dos teachers, juntinho, coladinho, aprender inglês com a gente. Qual que é a novidade, Daniel? Aqui embaixo tem um botão para que você seja membro premium do Método Inglês Sem Vergonha. O que você vai ter? Além de todos os benefícios que estão descritos aqui, você vai receber toda semana uma aula exclusiva do nosso método, direto com a gente, do nosso método fechado. A gente vai liberar só para quem for membro aqui. Então já aproveita essa oportunidade que é um preço simbólico para a gente te ajudar nessa jornada rumo à fluência no inglês. Bora pro vídeo? Agora eu vou te contar como foi quando o Rudá procurou a gente pela primeira vez. Ele tinha uma meta, e a meta dele era aprender a falar inglês. Não sabia nada, e ele tinha um prazo de 6 meses para atingir essa meta. Só que a gente descobriu no decorrer do caminho que não era só aprender a falar inglês. Ele precisava de algo muito maior. Em 6 meses, nesse prazo, ele precisaria estar preparado, porque ele iria receber uma premiação numa emissora de TV em London, e ele seria entrevistado. Agora, você que está nessa jornada sabe como funciona, né? A gente de pensar só em ter que falar inglês com em alguém... qualquer idioma, já seria já treme muito na difícil. base, né? Agora, imagina só, você num outro país sendo entrevistado. É um desafio muito maior. E para você que de repente pensou, o problema então do Rudá é que ele não falava. Gente, na verdade, o problema dele estava relacionado às crenças que ele tinha. Então, para você que acha que o Rudá tinha superpoderes porque ele conseguiu, esquece, não tem nada a ver com superpoder, com habilidade. Se ele conseguiu e você fizer as mesmas coisas que ele fez, você também vai conseguir. Qual que era o embate inicial? Crenças. Exatamente. Então, se você já se conectar aqui com essas crenças que a gente vai falar, pode ser, provavelmente é por esse motivo que você ainda não fala inglês. Então já vamos quebrá-las agora mesmo. A primeira crença que ele tinha era: você só aprende a falar inglês se você morar fora do país. Gente, mito. Mito de quem nunca conseguiu. Mito de quem nunca viu alguém que conseguir. Nós somos casos onde a gente aprendeu a falar E temos fluentemente. vários alunos também que não foram pra fora e que são fluentes. Porque tem gente que acha que a gente veio de um disco voador e a gente nasceu sabendo falar inglês. Não. Quando a gente saiu do país pela primeira vez, a gente já era fluente. O que você precisa é ter um método certo, com a consistência certa, que gera esse resultado. Aí você vai conseguir falar inglês sem sair do país. A segunda crença que ele tinha era: não temos tempo suficiente. 6 meses não vai dar. Ninguém consegue aprender a falar inglês fluentemente em 6 meses. Mito. Se você aplicar o método certo, na consistência certa, você aprende em menos tempo. Ele já estava apto para essa entrevista em 4 meses, tá? Que a gente tinha 6 meses para se preparar. Então, assim, mito, tá? Quem fala que é impossível é porque nunca viu ou nunca conseguiu gerar esse resultado. Simples e hoje assim. a gente vai mostrar esse passo a passo para você conseguir esse mesmo resultado ou até mesmo um resultado ainda melhor. E a terceira crença dele era: não acredito em métodos online, em curso online. Esse negócio não vai funcionar. O que também era uma grande balela, né? Porque o nosso curso, além de... tudo bem, ele é online, fato, mas ele é um curso vivo. Ou seja, aula ao vivo, aula de conversação, a gente faz coisa em tempo real. Então, isso quebra totalmente essa história de que curso online não funciona. Isso é coisa do passado, gente. Exatamente. E ó, um ponto aqui importante, né? Se a gente fosse pensar dessa forma. O Brasil é um dos países com o maior número de escolas de inglês do mundo, até escolas físicas mesmo, e menos de 5%, muito menos de 5%, se sente fluente. Presta atenção. Menos de 5% conseguem falar inglês. Menos de 1% se sentem fluentes no idioma. Gente, isso é criminoso. Então, se as escolas físicas realmente funcionassem, A gente não tinha nós esse teríamos número. uma porcentagem muito maior de fluentes. Então, agora nós vamos entregar aqui para você os 5 passos que o Rudá usou para atingir esse resultado. E se você seguir passo a passo, by the book,
você vai ter o mesmo resultado, até um resultado ainda mais surpreendente. Então já pega papel e caneta para você fazer suas anotações e colocar tudo isso em prática. Eu penso que o passo número 2 é o mais importante. Para mim, o passo número 5 é o mais importante e muitas pessoas acabam ignorando esse passo. E ele com certeza vai fazer você virar o jogo. E o nosso passo número 1 é tenha uma meta concreta. Teacher, como assim? A gente tá falando de inglês? O que tem a ver isso? Muita gente ignora essa etapa e, gente, essa é a etapa mais importante por uma razão muito simples. Se você não tiver uma meta concreta, se você não tiver uma visão muito clara do que você precisa em termos de resultado, você nunca vai conseguir elaborar a atividade precisa. Porque a atividade que você vai fazer, ela vai gerar um resultado. Se esse resultado que essa atividade gera não é o resultado que você busca, o que vai acontecer? Você não vai conseguir atingir o seu resultado. E a maioria das pessoas nem sabe por quê. Às vezes desiste, desanima. No meio do caminho. Por quê? Porque o seu cérebro, ele sabe que o que você está fazendo está gerando um resultado que é diferente do que você busca. E ele desanima, porque ele fala, meu, não é isso que eu quero. Né? O inglês não é para mim. E muitas vezes tem isso. Como é que você vai ter clareza da atividade se você não sabe nem o resultado que você está buscando? Vamos imaginar que eu estou saindo de Santos e estou indo para São Paulo. Eu estou indo para... Gente, São Paulo é enorme. Você está indo para São Paulo aonde? Pode ser uma viagem, sei lá, de 1 hora ou uma viagem de 5, 6 horas. Imagina, você tem que ter um endereço, aonde você está indo, o que você vai fazer, que horas você precisa chegar. Quando tem que saber essas coisas, gente. É importante. Essa ideia que os alunos ainda têm, eu busco fluência. Gente, ninguém busca fluência. Pensa no português. A gente não queria ser fluente no português, a gente queria o quê? Encontrar um marido, fazer amigos, arrumar um trabalho. E é isso, é pensar no que o inglês vai te proporcionar quando você estiver fluente. E olha a importância disso aqui. Por quê? Toda vez que você estiver cansado, desanimado, falar, hoje eu não tô afim, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu não tive tempo, você não vai pensar no inglês, você vai pensar no benefício, que é a razão principal da qual você começou a estudar. Mais dinheiro, você mudar de repente para fora do país, você arrumar um namorado, por que não? Então, assim, existem vários objetivos e é isso que vai ser a sua gasolina naqueles dias que você estiver mais desanimado. A gente tem um documento que a gente usa no nosso método fechado. Eu vou disponibilizar esse documento aqui para quem quiser. Então, se você quer receber esse documento para você também começar a montar o seu próprio projeto, comenta aqui, eu quero. Hashtag eu quero. E a gente manda esse documento para você de graça. Então, rapidamente, o que a gente fez com o Rudá? A gente identificou qual que era a meta dele, como a gente disse agora há pouco. A meta dele não era só falar inglês, ele queria falar inglês na TV em Londres, era uma entrevista. Legal. Então, com isso, eu tenho o quê? A clareza, que tipo de atividade eu preciso falar para ele, gerar esse resultado. que tipo de coisa eu preciso ensinar para ele para gerar esse resultado. Ou seja, que tipo de vocabulário? Só o vocabulário que ele fosse usar nessa entrevista. Eu não preciso ensinar tudo para ele, eu preciso ensinar só o que for pertinente para que ele execute essa tarefa. E o mais importante de tudo, a meta dele era falar inglês. Então não dá para ficar perdendo tempo com nenhuma outra coisa que não seja falar inglês. As pessoas confundem muito isso. Ler em voz alta não é falar inglês, é ler em voz alta. Pergunta e resposta não é falar inglês, é pergunta e resposta. Exercício de gramática é diferente de falar inglês. Tem gente que confunde, mas vai falar tudo errado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas basicamente receita para você falar o idioma é falando. Se a sua meta é essa, você precisa se dedicar a atividades de fala. Bom, o passo número 2 é você dominar uma coisa que se chama Power Verbs, tá? Um exemplo muito simples é o famoso verbo to be, que as pessoas têm ranço, né? Você começa a estudar num curso, começa com ele, para, volta, e na verdade o que acontece? As pessoas não conseguem usar ele no dia a dia. O verbo to be é o verbo mais usado pelos americanos na hora de falar inglês. Por quê? O que você tem que entender? Quais são os problemas de comunicação que ele resolve? Para que serve, como usa. Ó, só uma dica aqui de ouro. A apresentação em inglês é verbo to be do começo ao fim. É um verbo importante, mas precisa tirar do livro e trazer para a vida real. E é exatamente isso que você tem que fazer com os Power Verbs. Por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação, você fala, eu tenho 46 anos. Em inglês, quem resolve isso é o verbo to be. I am 46. Sujeito, verbo, complemento. Bom, esse é o meu passo favorito, né? Para pessoa que não sabe falar nada e começar a falar inglês, 1, 2, 3 e já. Simples assim. Agora quero que você comente aqui para mim. Esse aqui é o meu favorito, e o seu qual é? E o passo número 3 são as narrativas. O que são narrativas? Absolutamente tudo. A gente está sempre contando o que a gente fez,
o que a gente vai fazer, o que a gente faz todo dia, o que ela fez, o que eu não fiz, o que eu devia ter feito. Então a gente está sempre contando Blá, 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 história. sempre contando alguma historinha, né? Então, qual que é o segredo? É pegar a estrutura de sovaco com os power verbs e trazer narrativas, inserir isso em narrativas. O que são narrativas? Me conta alguma história. E a gente vai inserir essas narrativas dentro. Para quê? Para você ensinar o seu cérebro a articular. O que seria isso? Você basicamente ter a capacidade de contar qualquer história fazendo uso dos power verbs. Não estou dizendo que você não possa saber outros verbos, saber outro vocabulário, mas primeiro você precisa dominar o básico. É o arroz e feijão bem feitinho. E foi exatamente isso que a gente fez com o Rodado. Você já ouviu aquela frase que diz assim, ó, quem não faz no treino, não faz no jogo? Então, se você hoje treina com caderno, leitura em voz alta, escrevendo tudo, porque o seu visual, teacher, isso não é o real, não é o que vai acontecer quando você tiver que falar inglês de E é verdade. simples assim, ó. Você fica treinando no papel, quando chegar na hora de verdade, o que vai acontecer? O seu cérebro vai pedir o papel e você não vai ter. É por isso que o aluno A nossa trava. mente é muito inteligente, ela aprende tudo do jeito que você ensina. Olha só que detalhe, ela aprende tudo o que você quer, mas do jeito que você ensina. Então, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Treinou no papel, mas eu só vou dar uma olhada aqui para decorar. Não, você não está decorando, você está treinando seu cérebro a fazer leitura. Existe um jeito certo para fazer a memorização. Exatamente. Então, nesse passo 3, fica aí a dica para você. Você vai montar suas frases trazendo para o seu contexto. Quanto mais real for, mais forte para o cérebro, tá? E aí, uma outra dica que a gente vai deixar nesse passo número 3 é de você fazer um ensaio mental. O que é um ensaio mental? Nada mais é do que você se gravar. Eu sei que a gente geralmente não gosta de fazer essas gravações, mas através da gravação a gente consegue ter uma percepção de como as pessoas veem a gente quando a gente fala inglês. Como as pessoas né? estão ouvindo Como as a pessoas gente. estão ouvindo a gente. Além de você conseguir recriar algo que já aconteceu, porque você vai contar uma história passada, e antecipação, que é um ensaio também. Deixa eu ver como eu quero me apresentar ou as coisas que eu quero falar em determinada situação que ainda vai acontecer. Exatamente. E também um ponto importante, que quando a gente olha o primeiro vídeo, a gente fala, nossa, eu fiz uma cara de nervoso, eu fiquei com cara de choro, fiquei apavorada. Então, essa parte também de você se comunicar com o seu corpo conta muito. E a gente consegue ter essa métrica quando a gente faz a gravação. Então, grave-se muitas e muitas vezes. Bom, e aí, essa dica fez sentido para você? Então agora eu vou te pedir uma coisa. Pensa naquele amigo que está passando por uma situação parecida porque ele não sabe essa dica de valor. O que você vai fazer? Compartilha esse vídeo com ele. Vai lá. Passo número 4 pode, de primeira assim, parecer um pouquinho mais complexo, mas ele é um passo muito importante. Se eu fosse começar a estudar inglês do zero, eu ia me dedicar muito ao passo número 2 e a esse aqui, com certeza, shadowing, gente. O que é shadowing? Como diz o próprio nome, é a sombra, que é você tem um modelo e você vai sombrear, que basicamente é modelar, copiar o modelo original. Quem é o nosso modelo original? Os americanos. Porque eu não quero só falar inglês, eu quero falar inglês do jeito que eles falam. Então eu preciso modelar o jeito como eles comunicam. E foi exatamente assim que a gente fez quando nós éramos pequenos. Quem que era o nosso modelo? Papai, mamãe, qualquer pessoa que tenha nos criado. E a gente ficava ali repetindo, falando errado mesmo, mas modelando os nossos pais em imersão o tempo todo. Todo dia a gente tentando aos pouquinhos fazer o que os nossos pais faziam do jeito que eles faziam. É isso aí. Então o shadowing ele traz isso. Então, por exemplo, vou pegar um exemplozinho bem rápido aqui, bem popular que A gente aconteceu. pode, inclusive, trazer uma aula depois aprofundando um pouco mais essa técnica de shadow. Se você se interessa por esse assunto, deixa um comentário aqui que a gente vai aqui. preparar uma aula dessa pra Quero você. uma aula de shadowing. Pode comentar aqui que a gente vai preparar uma específica só falando sobre isso. Mas basicamente, o que a gente fez com o Rodar foi o seguinte. Uma das coisas que ele tem que falar na entrevista. Eu trabalho na minha empresa há tanto tempo. Então aqui no português a gente fala o quê? I work for tananã, empresa, e eu ponho o tempo, né? Em inglês eles não falam desse jeito. Eles falam de um outro. Então o que eu fiz? Eu peguei um trecho de uma pessoa se apresentando, só aquela frase, tá? Porque o inglês não se aprende em palavras. Palavra solta não serve de nada para o nosso cérebro. É um bloquinho. Bloquinhos, exatamente. Um bloquinho com contexto nada mais é do que frase, tá? A frase traz isso daí. Então eu peguei lá esse trecho que você vai ver aqui. And then I've been working for Honeywell for a few years now. Então o que eu fiz? Ele assistiu, tinha um jeito que ele falava, eu trouxe esse pedacinho de vídeo e eu fiz com que ele repetisse o que ele ouviu do jeito que ele ouviu. Isso é o shadow, que é você fazer exatamente igual o nativo está fazendo. Quando você tem uma frase, você aprende também a conexão. Eu não vou nem falar o sotaque, pronúncia, mas você aprende a conexão junto. Né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente fala I been, americano fala I've been working.
tá? Então, basicamente, treino de shadowing, que é você pegar frases relevantes, que são frases relevantes para o seu momento, os assuntos que você vai querer falar, e fazer o aluno repetir essa frase do jeitinho que os americanos fazem. Que vai ajudar você a melhorar não só o seu ouvido, mas também a sua fala. E o passo número 5, no meu ponto de vista, é o passo mais importante. É aqui que você consegue virar o jogo em tempo recorde, que é ter um mentor. O que é um mentor, gente? Um mentor nada mais é do que uma pessoa que já trilhou o seu caminho, que já chegou no resultado que você busca No tempo que você quer. e vai te ajudar a cortar caminho e chegar no teu objetivo mais rápido. É isso. Tem gente que pergunta, teacher, mas eu consigo ir ser mentor? Consegue. Se você seguir todos os passos que a gente falou aqui, você vai conseguir esse resultado. Mas a gente está falando de alta performance. A gente está Rapidez, falando agilidade de, no resultado. exatamente, disciplina. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa, nós somos pessoas disciplinadas, né? A gente tem consistência em tudo que a gente faz. A gente vai pra academia, sei lá, eu frequento Não, academia. ele nasceu, a gente foi pro berçário já fazendo abdominal, pra você ter ideia de como. Só que eu fiz um projeto agora que eu quero ter o corpo que eu sempre quis em 3 meses, partindo de onde eu tô para onde eu quero chegar. Eu preciso de disciplina e eu preciso de um método que não tenha margem de erros. Gente, o que significa isso? Eu preciso mostrar resultado para alguém e preciso que alguém fique me mostrando exatamente o que eu tenho que fazer. Quando eu errar, que ele me diga na hora que eu errei. Para quê? Para otimizar tempo. Hoje mesmo foi até engraçado, que ele conversando com o coach dele, ele teve que contar toda a verdade do final de semana, porque pro coach a gente não pode mentir. Então, se teve lá uma escorregada, você tem que falar a verdade, né? E a gente fica Ó, constrangido. só esse constrangimento já tá me fazendo eu ter mais vontade de acertar. Imagina, Exatamente. um homem da minha idade, do meu tamanho, tem que ficar dando satisfação para outra pessoa e isso me causar constrangimento? Gente, constrangimento causa mudança. Transforma. Então o que acontece? Eu já quero fazer melhor nessa semana, eu não vou cometer a falha que eu cometi na semana passada. Simplesmente para ter a imagem de um mentor. Olha que loucura. Funciona. Se não funcionasse, não tinha tanto, gente. Então, quando a gente fala em pouco tempo e alta performance, é fundamental que você tenha um mentor alinhado, tá? Derrapou um pouquinho, o mentor já vai falar, ó, tá vendo isso aqui vai causar essa consequência. Faz desse seu jeito aqui. O que acontece? Você recalcula a rota e chega mais rápido no teu objetivo. É claro, como estamos falando de mentor, nós queremos ser os seus mentores e te acompanhar nessa jornada. Então, para você que se comprometeu a fazer tudo by the book, tintim por tintim, já lembra de deixar o comentário aqui, #eu quero, pra gente mandar o material para você. Lembrou também de algum amigo que tá nesse perrengue do inglês? Já encaminha esse vídeo também. Deixa um like pra gente, que sempre que você faz isso, você ajuda os teachers a levar esse conteúdo mais longe. E, gente, se você não tá seguindo a gente, já começa a seguir agora, se inscreve e ativa o sininho, porque a próxima vez que a gente lançar um vídeo novo, você já vai ser avisado em primeira mão. A gente vê você no próximo vídeo. Bye!